Olá galera, nessa aula eu vou mostrar para você a diferença entre a função DAX, SUM e SUMEX dentro do Power BI. Nessa aula eu vou mostrar as aplicações práticas para que você aprenda a utilizar no momento certo e também a questão de performance. Por que você vai acabar utilizando SUMEX ao invés da SUM em algumas aplicações no seu dia a dia. Questão de performance, você vai ver que a SUMEX ela ganha muito mais performance em relação à SUM, ok? Aqui quem fala com você é o Miquel, já quero pedir para você se inscrever, marcar o sininho para que você seja avisado nos próximos vídeos e também deixa o like para que esse vídeo alcance mais pessoas. A diferença, na nomenclatura SUM e SUMEX, a diferença básica aqui no conceito é que quando você tem um X dentro do Power BI, na função DAX, você tem uma função iteradora, tá? Iteradora. O que é essa iteradora? Ela tem um papel de fazer uma avaliação no contexto de linha da tabela. Então você consegue ter um resultado, né, avaliando o contexto de linha da tabela, onde você consegue fazer multiplicações, aplicar média através disso, tá? Porque você tem uma função que é a SUM, que, por exemplo, você vai conseguir somar os valores de toda a coluna. Você não consegue fazer uma avaliação linha a linha. Eu vou trazer uma aplicação prática, fique tranquilo, o conceito parece um pouco complexo, mas no final dessa aula você vai conseguir entender a aplicação prática disso aqui. Nessa tabela que eu tenho aqui como exemplo nessa aula, eu tenho uma tabela que é o seguinte, tá? Vamos lá. Eu tenho uma tabela assim, ó. Eu tenho aqui o vendedor, produto, quantidade, preço unitário desse produto e o mês. E eu tenho uma necessidade que é encontrar o total de vendas dessa tabela de vendas aqui. Total, preciso encontrar o total. E se eu olhar nessa tabela, falta uma informação importante aqui. Porque para encontrar o total, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar esse valor quantidade vezes o preço unitário, né? Multiplicando, eu tenho o total dessa linha aqui. E aí, somando toda uma coluna com total, eu tenho o total vendido. A primeira alternativa, para quem não conhece a SUMEX, vai usar a SUM, que é fazer o seguinte. Vai adicionar uma coluna multiplicando a quantidade vezes preço unitário. Vamos adicionar uma coluna aqui. Eu venho aqui em página inicial, nova coluna. Vou colocar aqui, ó, total vendido. Igual. Vou digitar o igual. Vou fazer o seguinte, multiplicação, né? Quantidade vezes preço unitário. Preço unitário. Pronto, fiz a multiplicação aqui, ó. Enter. Vamos avaliar. Ele fez a multiplicação entre quantidade, o preço unitário. Tem esse resultado aqui. Qual é o próximo passo? É criar uma medida aqui dentro do Power BI, somando aquela coluna que eu criei. Então eu venho aqui e vou adicionar uma nova medida. Digitar aqui faturamento total. Digitar a função SUM, ok? Colocar aqui, ó, total vendido, selecionar a coluna e Enter. Ao arrastar aqui, eu tenho um resultado no cartão, que é o total. Tá? Tem um total aqui. Então o total daquela coluna, total vendido, é esse resultado aqui. Tá? Agora eu vou salvar aqui, vamos ver como que vai ser a questão da quantidade de kbytes que vai ficar armazenado. Só para a gente fazer um teste aqui. Teste 1, SUM. Vamos dar uma olhada na pasta lá para ver kbytes. Ó, você vai observar o seguinte, teste 1 está com 37 kbytes. Agora eu vou fazer um novo teste, aplicando a SUMEX. Tá? Eu vou desfazer o que eu fiz aqui e vou conseguir o mesmo resultado, só que agora utilizando a SUMEX. E a SUMEX, eu não preciso adicionar essa coluna aqui. Tá? Eu não preciso adicionar essa coluna, porque ele vai fazer isso que eu acabei de fazer, adicionar uma coluna, só que isso tudo é por trás da memória do computador, tá? A gente não precisa se preocupar em adicionar uma coluna. Ele vai fazer isso, ele vai fazer isso virtualmente, eu não preciso ver, mas ele vai fazer isso aqui, ó, multiplicar as duas colunas e vai somar o total, linha por linha, tá? Eu não posso vir aqui, pessoal, outro exemplo, tá? Vamos aqui criar uma nova medida. Tem muita gente que acaba errando, né? Quem está começando tem esse erro também. Vamos lá, é total quantidade. Aí eu coloco o SUM, SUM, e aí eu coloco, vou somar a quantidade aqui, aí vezes, coloco outra SUM, e aí eu vou colocar o preço unitário. Se eu for olhar aqui, parece que vai dar certo. Vamos tentar?
arrastar aqui, ó. 1 bilhão. 1 bilhão. Por quê? O que ele fez, tá, pessoal? Ele fez o seguinte, ele pegou o valor somado da quantidade total, a quantidade total dessa coluna, e pegou o total da coluna preço unitário e multiplicou. Então eu não vou conseguir fazer isso, tá? Somando duas colunas, porque ele agrega o valor, ele soma toda a coluna, ele não faz a avaliação por linha, então a gente não vai conseguir usar a Sum para fazer isso. E a SumMax, a gente vai conseguir esse resultado. Vamos lá? Vamos deletar os valores aqui. Excluir essa coluna aqui. Vamos agora fazer um teste através da SumMax. Deixa eu deletar essa medida também. Uma nova medida utilizando a SumMax. Vamos lá. Faturamento total. Só que agora eu não tenho mais aquela coluna, então eu vou utilizar a SumMax. O primeiro argumento que ela pede aqui, nesse caso, é uma tabela, tá? Então qual a tabela que eu vou usar? FAT vendas, que é essa tabela que está aqui. Essa tabela aqui. Os dados estão nessa tabela. Então eu vou selecionar ela, vírgula, e agora eu vou aplicar uma expressão, tá? SumMax, eu tenho uma tabela e depois eu tenho uma expressão. Essa expressão é onde eu vou aplicar a conta, que é aquela multiplicação, tá? Eu vou aqui em quantidade, FAT quantidade, ó, o total quantidade ainda está aqui. Deixa eu desfazer aqui, deletar aqui, tá? Vamos lá, criar medida. Faturamento total. Aí vou aqui, ó, coloco o SumMax. O primeiro argumento que pede é a tabela, então vamos lá, FAT vendas, tá? E depois ele vai pedir um outro argumento que é expressão, tá? Primeiro, seleciona a tabela, que eu vou fazer essa conta, e depois eu faço a conta, tá? Então eu vou aqui, ó, então vem aqui em quantidade, quantidade, ó, a coluna quantidade vezes unitário. E vou simplesmente fechar aqui a função e apertar o Enter. Vamos arrastar e vamos ver o resultado. Consegui o mesmo resultado, só que agora eu não precisei adicionar uma coluna. Ele fez isso, ele fez essa multiplicação e trouxe esse resultado aqui. Todas as vezes que eu for usar SumMax e funções iteradoras, eu vou obter o mesmo resultado. Quando tem esse X no final, ele faz a avaliação do contexto de linha, e aí eu consigo ter esse resultado aqui. Agora vamos salvar e vamos ver aqui como vai ficar armazenado aqui, tá? Teste 2, SumMax. Vou dar uma analisada na pasta. Ó, você vai ver o seguinte, ó. Diminuiu 2 KB. É pouco. Mas imagine que você tem uma tabela de milhões de linhas, isso vai fazer muita diferença quando você for utilizar o Power BI. Se você gostou do vídeo, deixa o like e até mais. Fui!